Se seus filhos são sua prioridade, não espere. Ore comigo agora. A oração poderosa de hoje é um chamado urgente para você que sente que seus filhos precisam de proteção agora. Talvez você perceba perigos se aproximando, mudanças estranhas de comportamento, más influências, riscos invisíveis, doenças ou ataques espirituais que não podem ser ignorados. O seu coração sente, e quando o coração avisa, é hora de orar sem esperar mais. Hoje, São Miguel Arcanjo se levanta para realizar uma blindagem espiritual familiar. Ele vai cercar seus filhos com proteção, fechar toda a brecha do mal, afastar acidentes, doenças e perigos ocultos e colocar um escudo celestial ao redor da sua casa e da sua família. Esta oração não é para depois. Ela é para agora, porque quando São Miguel blinda, o mal não entra, o perigo não avança e o inimigo não toca. Antes de começarmos, faça um ato de fé imediato. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel, blinda minha família. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. Proteja seus filhos agora. Ore com fé, porque São Miguel Arcanjo já está em posição de defesa. Glorioso. São Miguel Arcanjo, príncipe supremo das milícias celestiais, defensor invencível do povo de Deus, guerreiro poderoso que esmagou a cabeça da serpente e lançou Satanás e suas legiões para fora do céu. Prostramo-nos diante de ti neste momento, com corações de pais e mães desesperados, clamando pela proteção divina sobre nossos filhos que enfrentam uma guerra espiritual sem precedentes nestes dias tenebrosos. Sabemos que tu permaneces diante do trono do Altíssimo, contemplando a face de Deus e executando suas ordens com perfeição absoluta, e é desta posição de autoridade celestial que te suplicamos. Desce agora com teus exércitos angelicais e estabelece uma blindagem impenetrável ao redor de cada criança, cada adolescente, cada jovem que hoje colocamos sob tua proteção sagrada. Nossos filhos são a herança preciosa que o Senhor nos confiou. São almas eternas de valor inestimável aos olhos divinos, e não permitiremos que o dragão infernal os devore. Não aceitaremos que as trevas roubem seu destino glorioso. Não nos conformaremos em ver suas vidas destruídas pelos ataques demoníacos que se multiplicam a cada dia. São Miguel Arcanjo, teu nome ressoa nos céus como um trovão de guerra. Quem é como Deus? Esta pergunta retórica é uma declaração poderosa de que nenhuma criatura, nenhum anjo caído, nenhum demônio, nenhum poder das trevas jamais poderá se comparar ou se opor à supremacia absoluta de Deus. É sob esta verdade fundamental que te invocamos agora, pedindo que tragas esta revelação poderosa para a vida de nossos filhos, para que desde tenra idade compreendam que Deus é incomparável, inigualável, infinitamente superior a qualquer força que tente intimidá-los ou desviá-los do caminho da salvação. Que tua presença angelical envolva nossos filhos como um manto de fogo celestial, criando uma barreira espiritual que nenhum demônio ouse atravessar. Que cada passo que derem seja guardado por anjos, cada pensamento seja protegido da contaminação maligna, cada palavra seja preservada da influência corrupta, cada decisão seja iluminada pela sabedoria divina que vem do alto. Clamamos pelo teu escudo protetor sobre a mente de nossos filhos, para que nenhuma ideologia diabólica, nenhuma filosofia mundana, nenhum ensinamento perverso consiga penetrar e corromper o entendimento que Deus deseja plantar em seus corações puros. Amado São Miguel, conheces muito bem as táticas do inimigo, pois o enfrentaste face a face na grande batalha celestial e testemunhaste sua expulsão vergonhosa do paraíso. Sabes como ele opera com mentiras sedutoras, como disfarça a morte com aparência de vida, como vende veneno em embalagens atraentes, como usa a tecnologia, o entretenimento e até mesmo relacionamentos para aprisionar almas em cadeias invisíveis de pecado e escravidão espiritual. Por isso, te suplicamos com urgência, revela-nos os ataques planejados contra nossos filhos antes que se concretizem. Dá-nos discernimento sobrenatural para identificar os perigos que se aproximam disfarçados de oportunidades,
Ajuda-nos a perceber as amizades tóxicas antes que envenenem a alma de nossos filhos. Abre nossos olhos espirituais para vermos o que se esconde por trás das telas, dos jogos, das músicas, dos conteúdos que consomem diariamente. Não queremos ser pais paranoicos ou controladores, mas pais vigilantes e sábios, cooperando contigo na proteção espiritual de nossas crianças, agindo com autoridade espiritual quando necessário, estabelecendo limites santos que preservem a inocência e a pureza, que são tesouros inestimáveis aos olhos de Deus. Glorioso defensor, estendemos agora nossas mãos em oração profunda, imaginando que traçamos com o poder do Espírito Santo um círculo de fogo celestial ao redor de cada filho, cada filha que o Senhor nos deu. Dentro deste círculo sagrado, declaramos que nenhum espírito maligno tem permissão de entrar, nenhuma influência demoníaca pode tocar, nenhuma maldição pode alcançar, nenhum feitiço pode atingir, nenhum mal pode penetrar. Este círculo é selado com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado que venceu o pecado e a morte, e é guardado por ti, São Miguel, e por teus anjos guerreiros, que jamais falham em sua missão protetora. Ordenamos, agora em nome de Jesus, que todo espírito de rebeldia, de vícios, de pornografia, de violência, de depressão, de ansiedade, de suicídio, de confusão de identidade, de orgulho, de inveja, de ira descontrolada, de preguiça espiritual, seja imediatamente expulso da vida de nossos filhos. Que tua espada flamejante corte todas as correntes espirituais que o inimigo tentou colocar sobre eles, libertando-os completamente para que possam caminhar na plenitude do propósito divino para suas vidas. São Miguel Arcanjo, conheces a dor profunda que sentimos quando vemos nossos filhos sofrendo ataques espirituais e nos sentimos impotentes para protegê-los completamente. Há noites em que não conseguimos dormir, preocupados com as escolhas que estão fazendo, com as companhias que frequentam, com os lugares que visitam, com os conteúdos que consomem na internet. Vemos mudanças de comportamento que nos alarmam, percebemos um distanciamento gradual da fé que lhes ensinamos desde pequenos, observamos sintomas de depressão, ansiedade, vícios nascentes que nos enchem de terror. Quantas vezes já choramos em secreto, sentindo que falhamos como pais, questionando onde erramos, culpando-nos por não termos sido mais vigilantes, mais presentes, mais sábios em nossas decisões. Mas hoje, nesta oração poderosa, entregamos toda esta culpa, todo este medo, toda esta ansiedade em tuas mãos poderosas, confiando que tu, sob a direção de Deus, farás o que nós, com nossas limitações humanas, não podemos fazer. Intercede por nós diante do trono da graça. Apresenta ao Pai Celestial nosso clamor desesperado por proteção divina. Move o coração de Deus com tua súplica angélica, para que Ele estenda sua mão poderosa e resgate nossos filhos de todo o perigo espiritual, físico e emocional que os ameaça. Príncipe Celestial, te pedimos especialmente proteção sobre nossos filhos nas escolas e universidades, ambientes que frequentemente se tornaram campos de batalha espiritual, onde valores cristãos são ridicularizados, onde a fé é atacada sutilmente, onde professores e colegas podem exercer influência negativa sobre mentes ainda em formação. Que teus anjos acompanhem nossos filhos em cada sala de aula, protegendo-os de ensinamentos que contradizem a palavra de Deus, fortalecendo-os para que mantenham sua fé mesmo quando são minoria, dando-lhes sabedoria para responder com graça e verdade quando suas convicções são desafiadas. Que encontrem em meio ao ambiente escolar pelo menos um amigo verdadeiro que compartilhe seus valores, um professor que respeite sua fé, uma oportunidade de brilhar como luz nas trevas através de seu testemunho puro e corajoso. Protege-os do bullying espiritual e físico, das pressões para se conformarem com comportamentos pecaminosos, das tentações de drogas, bebidas, sexualidade precoce e desordenada que destroem tantas vidas jovens antes mesmo que possam florescer plenamente. São Miguel Arcanjo, imploramos também tua proteção específica sobre nossos filhos no ambiente digital, este vasto território onde incontáveis perigos espreitam disfarçados de entretenimento inofensivo.
A internet tornou-se um campo minado espiritual, onde pornografia aguarda para viciar e corromper, onde predadores sexuais se disfarçam para manipular inocentes, onde ideologias destrutivas são propagadas com linguagem atraente, onde a comparação constante nas redes sociais gera depressão e baixa autoestima, onde o cyberbullying pode devastar emocionalmente. Querido guerreiro celestial, estabelece anjos guardiões sobre cada dispositivo que nossos filhos utilizam, bloqueando espiritualmente o acesso a conteúdos que podem danificar suas almas, alertando-nos sobrenaturalmente quando perigos se aproximam através das telas, criando um escudo divino que filtre o que entra pelos olhos e ouvidos de nossas crianças. Dá-nos, pais, sabedoria para estabelecer limites saudáveis sem sermos excessivamente restritivos, para conversar abertamente sobre os perigos sem criar medo paralisante, para monitorar sem invadir privacidade, de forma que destrua a confiança. Glorioso São Miguel, te suplicamos que acendas nos corações de nossos filhos uma paixão ardente por Jesus Cristo, um amor tão intenso pela presença de Deus, que todas as ofertas do mundo pareçam sem graça em comparação, que experimentem encontros genuínos com o Espírito Santo, que marquem suas vidas para sempre, que provem da bondade de Deus de forma tão real que nada mais possa satisfazê-los verdadeiramente, que a palavra divina se torne viva e poderosa em seus corações, não apenas como regras religiosas a serem obedecidas, mas como revelação do caráter amoroso de um Pai Celestial que os criou com propósito eterno. Protege o relacionamento deles com Deus de se tornar meramente religioso, formal ou hipócrita, mas que seja sempre autêntico, apaixonado e transformador. Que orem não porque são forçados, mas porque descobriram que na presença de Deus há plenitude de alegria. Que adorem, não por tradição, mas por revelação genuína de quem Deus é. Que vivam em santidade não por medo do inferno, mas por amor àquele que primeiro os amou e se entregou por eles. São Miguel Arcanjo, te rogamos proteção sobre o corpo físico de nossos filhos também, pois sabemos que o inimigo ataca não apenas espiritualmente, mas também busca destruir saúde, causar acidentes, permitir doenças que debilitam e roubam o vigor da juventude. Ordena que teus anjos os guardem em todos os seus caminhos, evitando acidentes de trânsito quando viajam, protegendo-os de violência nas ruas cada vez mais perigosas, preservando-os de doenças que o inimigo tenta trazer para suas vidas. Quando praticam esportes, que anjos os protejam de lesões graves. Quando estão entre multidões, que sejam invisíveis aos olhos de malfeitores. Quando a enfermidade tenta atacar seus corpos, que o poder de cura divina os fortaleça e restaure rapidamente. Que cresçam fortes, saudáveis, cheios de energia vital, para cumprir tudo que Deus planejou para suas vidas, sem serem impedidos por fragilidades físicas que o inimigo deseja impor. Poderoso guerreiro celestial, finalizando este primeiro bloco de súplica urgente, declaramos nossa fé inabalável de que tu ouves nossa oração e já estás agindo em favor de nossos filhos neste exato momento. Não oramos com dúvida, mas com certeza absoluta de que Deus responde ao clamor de pais que lutam espiritualmente por seus filhos. Cremos que anjos já foram despachados, que estratégias celestiais já foram ativadas, que demônios já foram postos em fuga, que bênçãos já começaram a fluir sobre nossas famílias. Não esperaremos passivamente pelos resultados, mas vigiaremos em oração constante, cooperando com a obra que Deus está realizando através de tua intercessão poderosa. Que a blindagem familiar que pedimos seja estabelecida agora, neste momento, cobrindo cada filho, cada filha, cada aspecto de suas vidas com a proteção sobrenatural que só o poder de Deus pode proporcionar. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, selamos esta primeira petição, confiantes de que está sendo atendida nos céus, mesmo enquanto a pronunciamos na terra. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, nossos corações sangram de dor quando percebemos que nossos filhos estão sob ataques espirituais intensos e muitas vezes não compreendemos completamente a origem nem a extensão destes ataques. Há uma angústia profunda que nos consome
quando vemos nossos filhos mudando gradualmente, perdendo o brilho nos olhos, afastando-se da família, tornando-se rebeldes e desrespeitosos de formas que nunca imaginamos possíveis. A dor de ver um filho que amamos mais que a própria vida caminhando em direção à destruição é indescritível. É uma agonia que arranca pedaços da nossa alma, uma ferida que sangra continuamente sem encontrar alívio. Quantas vezes já tentamos conversar e fomos recebidos com silêncio hostil, muros impenetráveis de rebeldia que nossos filhos erguem contra nós. Quantas noites passamos acordados esperando que chegassem em casa, orando para que estivessem seguros, temendo a ligação que poderia nos informar sobre alguma tragédia. Este sofrimento que carregamos é real, profundo, devastador, e hoje o derramamos diante de Ti, pedindo que intercedas com gemidos inexprimíveis que nossas palavras humanas não conseguem articular completamente. Glorioso Defensor, a dor que sentimos multiplica-se quando reconhecemos nossa própria impotência diante de situações que fogem totalmente do nosso controle. Não podemos acompanhar nossos filhos 24 horas por dia, não conseguimos filtrar todas as influências negativas que bombardeiam suas mentes através de múltiplos canais, não temos poder para mudar seus corações, que às vezes parecem endurecidos contra Deus e contra nós. Tentamos disciplinar com amor, mas somos acusados de sermos rígidos demais. Tentamos dar liberdade, mas vemos esta liberdade ser usada para escolhas destrutivas. Tentamos conversar, mas não encontramos as palavras certas ou o momento oportuno. Esta frustração de querer desesperadamente ajudar, mas não saber como, de amar profundamente, mas parecer estar perdendo a batalha pela alma de nossos filhos, é uma cruz pesada que carregamos diariamente. São Miguel, tu que vês nosso sofrimento, tu que conheces cada lágrima derramada em secreto, cada súplica sussurrada no silêncio da noite, cada clamor que escapa de nossos lábios quando nos sentimos completamente derrotados, leva esta dor até o coração compassivo de Deus e intercede por nós com poder. Príncipe Celestial, confessamos diante de Ti que muitas vezes nos sentimos culpados, questionando se falhamos como pais, se não amamos suficientemente, se não oramos o bastante, se não demos o exemplo correto. Quando vemos nossos filhos se afastando de Deus, imediatamente nos perguntamos onde erramos, que sinais perdemos, que momentos cruciais desperdiçamos por estarmos ocupados demais com outras preocupações. Esta culpa nos corrói por dentro, especialmente quando vemos outras famílias aparentemente bem-sucedidas em educar seus filhos no caminho do Senhor, enquanto os nossos parecem estar escolhendo trilhas perigosas. Mas também sabemos, em momentos de clareza espiritual, que estamos numa guerra que vai além de nossas capacidades parentais, que o inimigo ataca não porque somos pais ruins, mas precisamente porque somos pais que tentam criar filhos para Deus, e isso incomoda o reino das trevas profundamente. Por isso te pedimos, ajuda-nos a processar esta culpa de forma saudável, a reconhecer nossas falhas genuínas, sem sermos esmagados por autocondenação destrutiva, a buscar perdão e mudança onde necessário, mas também a reconhecer que há batalhas espirituais que requerem armas espirituais, não apenas melhores técnicas parentais. São Miguel Arcanjo, a dor intensifica-se quando nossos filhos começam a sofrer as consequências de escolhas erradas. Vemos vícios se formando gradualmente, relacionamentos tóxicos que drenam sua alegria e autoestima, decisões acadêmicas precipitadas que comprometem seu futuro, envolvimento com grupos que sabemos serem prejudiciais, sintomas cada vez mais evidentes de depressão ou ansiedade que parecem consumir suas vidas. Queremos gritar, sacudir, forçar uma mudança de direção, mas sabemos que não podemos viver suas vidas por eles nem fazer suas escolhas. Esta impotência de assistir alguém que amamos tão profundamente se machucando é uma tortura emocional incomparável. Às vezes, queremos protegê-los das consequências, resolver seus problemas, resgatar de situações difíceis, mas também sabemos que há momentos em que precisam aprender lições duras para amadurecer. Como encontrar este equilíbrio impossível entre proteger e permitir que aprendam, entre intervir e dar espaço, entre disciplinar e mostrar graça? São Miguel,
Pedimos tua orientação divina nesta navegação complexa da paternidade, que o Espírito Santo nos guie em cada decisão, em cada momento crítico, para que façamos o que é melhor mesmo quando não sabemos com certeza qual é o melhor caminho. Amado guerreiro celestial, há uma dor particular quando percebemos que nossos filhos estão questionando ou até mesmo rejeitando completamente a fé que tentamos transmitir-lhes desde pequenos. Quando vemos que não querem mais ir à igreja, que ridicularizam a Bíblia, que proclamam não acreditar em Deus ou que todas as religiões são iguais, sentimos nosso coração se despedaçar. Investimos anos ensinando, orando, levando aos cultos, lendo histórias bíblicas, tentando modelar uma vida cristã autêntica, e agora parece que tudo foi em vão, que semeamos em terreno pedregoso de onde não brotará fruto. Esta sensação de fracasso espiritual nos atormenta profundamente, especialmente quando lembramos da promessa de que, se educarmos a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Mas nossos filhos estão se desviando agora e parecem nem mesmo ter chegado à idade adulta. Miguel intercede para que esta fase de questionamento e rebeldia espiritual não se torne uma apostasia permanente, que seja apenas uma estação temporária de dúvidas que eventualmente os conduzirá a uma fé mais profunda e pessoal. Que os anjos guardiões nunca os abandonem mesmo quando eles tentam fugir de Deus, mas permaneçam ao seu lado, sussurrando verdades eternas que um dia florescerão em arrependimento genuíno e retorno ao primeiro amor. Glorioso São Miguel, choramos também pela dor que nossos filhos estão experimentando, não apenas pela dor que nos causam. Vemos seus corações sendo feridos por bullying cruel de colegas insensíveis, suas mentes sendo atormentadas por comparações destrutivas nas redes sociais que os fazem sentir inadequados e sem valor, seus espíritos sendo esmagados por pressões acadêmicas insustentáveis ou expectativas sociais impossíveis de alcançar. Vemos sinais de automutilação que nos enchem de horror, ouvimos menções veladas sobre não querer viver que nos paralisam de terror. Percebemos isolamento social que não é saudável para uma fase da vida que deveria ser repleta de amizades e experiências positivas. Esta dor que eles carregam, muitas vezes em silêncio, porque não sabem como verbalizar ou porque temem nossa reação, parte nossos corações completamente. Queremos absorver todo este sofrimento para que não tenham que experimentá-lo. Queremos encontrar quem está machucando nossos filhos e fazer justiça. Queremos reescrever suas histórias para eliminar toda mágoa e trauma. Mas sabemos que não podemos fazer nenhuma destas coisas. Então clamamos a Ti. Consola nossos filhos com a presença tangível de Deus. Cura suas feridas emocionais mais profundas. Restaura sua alegria de viver. Renova suas esperanças e sonhos. Afasta pensamentos suicidas ou autodestrutivos. Preenche o vazio em suas almas que estão tentando preencher com coisas que nunca satisfarão verdadeiramente. São Miguel Arcanjo, confessamos a dor da frustração quando tentamos todas as abordagens que conhecemos e nada parece funcionar. Já tentamos conversar com amor, mas não houve abertura. Tentamos impor regras firmes, mas geraram apenas mais rebeldia. Tentamos terapia profissional, mas nossos filhos não cooperam genuinamente. Tentamos envolver a igreja, mas eles se recusam a participar. Tentamos mudar de ambiente pensando que novos amigos ajudariam, mas os mesmos padrões destrutivos se repetem. Esta sensação de estar batendo em paredes de concreto com as mãos nuas, machucando-nos sem conseguir fazer qualquer progresso, é exaustiva e desmoralizante. Há momentos em que queremos desistir, não porque paramos de amar, mas porque estamos tão cansados de lutar aparentemente em vão, tão desgastados emocionalmente por anos de conflitos constantes, tão esgotados de esperanças levantadas apenas para serem esmagadas novamente. Mas então, lembramos que Tu, São Miguel, jamais desistes de uma alma, que os anjos de Deus não se cansam de sua missão protetora, que o amor de Deus nunca falha mesmo quando nosso amor humano se sente exaurido. Por isso te pedimos, renova nossas forças como as da águia, dá-nos persistência sobrenatural para continuar orando e lutando mesmo quando não vemos resultados imediatos, sustenta-nos com esperança divina,
que vai além de circunstâncias aparentemente desesperadoras. Príncipe Celestial, há também a dor da solidão nesta batalha, pois muitas vezes não temos com quem compartilhar genuinamente estas lutas sem sermos julgados. Outros, pais não compreendem porque seus filhos estão aparentemente bem. Líderes religiosos oferecem conselhos simplistas que revelam não entenderem a complexidade da situação. Familiares culpam nossa criação ou fazem comentários que aumentam nossa dor ao invés de consolar. Amigos se afastam porque não sabem o que dizer ou porque nossos problemas familiares os deixam desconfortáveis. Então, carregamos este fardo pesado em isolamento, fingindo que está tudo bem quando estamos internamente desmoronando, sorrindo publicamente, enquanto choramos em privado, mantendo aparências externas enquanto nossa vida familiar está em caos. São Miguel intercede para que encontremos pelo menos uma pessoa de confiança com quem possamos ser vulneráveis, alguém que ore genuinamente conosco sem julgamento, um companheiro ou companheira de batalha espiritual que entenda por que passou por lutas semelhantes, que não precisemos carregar este peso completamente sozinhos, mas que haja corpo de Cristo funcionando como deveria, compartilhando os fardos uns dos outros conforme nos foi ordenado. Glorioso defensor, clamamos também sobre a dor de ver portas que acreditávamos estarem abertas para nossos filhos serem fechadas por consequências de suas escolhas erradas. Oportunidades acadêmicas perdidas porque não se esforçaram o suficiente, bolsas de estudo desperdiçadas porque prioridades estavam distorcidas, relacionamentos saudáveis destruídos porque não souberam valorizar potenciais extraordinários nunca, realizados porque foram preguiçosos ou se deixaram viciar em entretenimento vazio. Vemos talentos dados por Deus sendo enterrados ao invés de multiplicados, dons espirituais sendo ignorados ou usados mal, inteligências sendo desperdiçadas em frivolidades. Esta dor de ver alguém com tanto potencial escolher mediocridade, alguém criado com tantos privilégios e oportunidades jogando tudo fora, é quase insuportável. Queremos sacudir e dizer, não veem o que estão fazendo com suas vidas? Mas nossas palavras parecem não penetrar a névoa de engano em que estão vivendo. São Miguel, pedimos intervenção divina dramática se necessário, que Deus permita que cheguem ao fundo do poço, se isso for o único meio de acordarem para a realidade, que experimentem consequências dolorosas, mas redentoras, que finalmente quebrem o poder do engano e os levem a arrependimento genuíno. Amado São Miguel Arcanjo, finalizando este segundo bloco embebido em lágrimas e dor genuína, te entregamos todo este sofrimento que carregamos, confiando que tu o apresentarás diante de Deus como incenso precioso, como sacrifício de corações quebrantados que Ele não despreza. Sabemos que nossa dor não é desperdiçada, que cada lágrima é contada e guardada, que Deus está profundamente movido pelo amor que temos por nossos filhos, porque é apenas reflexo pálido do amor infinitamente maior que Ele mesmo tem por eles. Então choramos, mas não sem esperança. Sofremos, mas não em desespero. Lutamos, mas não em nossas próprias forças. Confiamos que tu lutas conosco e por nós, que anjos trabalham em dimensões que não vemos, que Deus está tecendo uma história de redenção mesmo através desta escuridão temporária, que nossa dor se transforme em combustível para a intercessão ainda mais poderosa, que nosso sofrimento nos aproxime mais de Cristo, que também sofreu profundamente por amor aos que amava, que nossas lágrimas reguem sementes de mudança que brotarão no tempo determinado por Deus. Em nome de Jesus, o homem de dores, familiarizado com o sofrimento, derramamos este clamor angustiado, mas cheio de fé, de que o Consolador já está agindo. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao clímax espiritual desta oração, ao momento de intensa invocação de tua presença e poder celestial sobre nossas famílias. Declaro com autoridade espiritual que me foi dada em Cristo Jesus. A presença manifesta de Deus está descendo agora sobre cada lar que clama por proteção, sobre cada filho e filha que está sendo coberto por esta oração de blindagem familiar. Vejo com os olhos da fé legiões angelicais descendo dos céus em formação militar perfeita, espadas flamejantes em mãos, escudos celestiais resplandecentes,
prontos para executar as ordens que procedem do trono de Deus. Esta não é imaginação vã nem autossugestão emocional, mas realidade espiritual tão concreta quanto o mundo físico que tocamos, porque o reino invisível de Deus é mais real e permanente que qualquer coisa visível aos olhos naturais. São Miguel, te invocamos não como quem pede um favor a um estranho distante, mas como filhos de Deus, que conhecem sua autoridade celestial e requerem que cumpras tua missão divina de proteger os eleitos do Altíssimo. Glorioso príncipe das milícias celestiais, ordeno agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que estabeleças postos de vigilância angelical sobre cada porta de nossa casa, cada janela de nosso lar, cada entrada e saída que nossos filhos utilizam. Que anjos poderosos sejam, estacionados como guardas incorruptíveis que examinam espiritualmente tudo que tenta entrar e tudo que tenta sair. Nenhuma influência demoníaca, nenhum espírito maligno, nenhuma maldição proferida, nenhuma inveja enviada, nenhum trabalho de feitiçaria direcionado terá permissão de atravessar esta barreira angelical que estamos estabelecendo agora pelo poder do sangue de Jesus e sob tua supervisão celestial. Que nossa casa seja como a casa dos israelitas no Egito, marcada com o sangue do Cordeiro, de forma que o destruidor não possa tocar os primogênitos que ali residem. Que seja uma fortaleza espiritual, um santuário de paz e presença divina, onde nossos filhos encontrem refúgio seguro das tempestades espirituais que rugem no mundo exterior. Ordeno que toda a atmosfera opressiva seja dissipada agora, que toda a tensão demoníaca seja quebrada, que todo o peso espiritual seja removido e que a presença do Espírito Santo encha cada cômodo com paz, alegria e amor sobrenatural que transformam corações endurecidos. São Miguel Arcanjo, invoco especificamente teu poder sobre a mente e pensamentos de nossos filhos. Vejo com olhos espirituais que colocas sobre suas cabeças capacetes de salvação que filtram todo o pensamento, permitindo apenas o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Ordeno em nome de Jesus que toda fortaleza mental construída pelo inimigo seja demolida agora pelo poder do Espírito Santo. Fortalezas de dúvida que questionam a existência ou bondade de Deus demolidas. Fortalezas de pensamentos suicidas ou autodestrutivos demolidas. Fortalezas de luxúria e perversão sexual que corrompem a pureza demolidas. Fortalezas de vícios que escravizam a vontade demolidas. Fortalezas de rebeldia e orgulho que resistem à autoridade divina e parental demolidas. Que os pensamentos de nossos filhos sejam cativados à obediência de Cristo, que suas mentes sejam renovadas pela palavra de Deus, que seus processos cognitivos sejam santificados para que possam discernir a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. São Miguel, destrói toda imaginação vã, toda filosofia oca, todo engano ideológico que tenta estabelecer-se como verdade em suas mentes e planta em seu lugar revelação divina que liberta e transforma. Príncipe Celestial, estendo agora minha autoridade espiritual sobre o círculo de amizades e relacionamentos de nossos filhos. Ordeno que anjos guerreiros afastem pessoas tóxicas que exercem influência destrutiva, que criem separação divina entre nossos filhos e companhias que os levam ao pecado e à destruição, que relacionamentos que parecem profundos, mas são espiritualmente mortais, sejam desfeitos pelo poder soberano de Deus. Simultaneamente, ordeno que anjos aproximem amigos piedosos que edificarão a fé, companheiros que compartilham valores cristãos, mentores que poderão guiar com sabedoria, que nossos filhos sejam divinamente conectados com pessoas que os influenciarão positivamente, que os desafiarão a crescer em caráter, que os apoiarão em seus momentos de fraqueza, que celebrarão suas vitórias genuínas. São Miguel, suplico que lhes dês discernimento sobrenatural para identificar verdadeiros amigos versus manipuladores disfarçados, para reconhecer amor genuíno versus controle abusivo, para distinguir influências que parecem divertidas, mas levam à morte versus caminhos que podem parecer estreitos, mas conduzem à vida abundante. Glorioso defensor, invoco teu poder sobre a sexualidade de nossos filhos nestes tempos,
onde pureza é ridicularizada e promiscuidade é celebrada como liberdade. Ordeno em nome de Jesus que todo espírito de luxúria, pornografia, fornicação, perversão sexual e confusão de identidade seja expulso imediatamente da vida de nossos filhos. Que seus olhos sejam purificados de toda imagem impura que já consumiram, que suas mentes sejam lavadas de toda fantasia perversa que o inimigo plantou, que seus corações sejam guardados em pureza, para que possam se entregar no futuro a um cônjuge escolhido por Deus em matrimônio santo. São Miguel, sabemos que o inimigo ataca ferozmente esta área, porque sexualidade é dom divino poderoso, que quando distorcido, causa destruição profunda. Por isso te pedimos proteção redobrada, que nossos filhos compreendam que seus corpos são templos do Espírito Santo, que pureza não é repressão, mas liberdade verdadeira, que esperar pelo tempo certo de Deus trará bênçãos incomparavelmente maiores que gratificação imediata que deixa cicatrizes eternas. Que sejam contra a corrente numa geração corrompida, que tenham coragem de dizer não quando todos dizem sim, que preservem sua pureza como tesouro precioso, mesmo quando são ridicularizados por isso. São Miguel Arcanjo, com voz profética declaro sobre nossos filhos neste momento: vocês não serão estatísticas de uma geração perdida, não serão vítimas passivas dos ataques do inimigo, não serão destruídos pelas estratégias infernais arquitetadas contra suas vidas, porque o mesmo Deus que os formou no ventre materno e os conhece pelo nome, que conta cada fio de cabelo de suas cabeças, que preparou de antemão obras para que nelas andassem, este mesmo Deus onipotente coloca agora sua marca de propriedade sobre vocês. Vocês pertencem ao Senhor, foram comprados por alto preço, o sangue precioso de Jesus Cristo derramado no Calvário, e ninguém, absolutamente ninguém, poderá arrancá-los das mãos do Pai Celestial. O dragão pode rugir, demônios podem tramar, o mundo pode seduzir, mas nada, em toda a criação, será capaz de separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é promessa inquebrantável, selada com o próprio sangue divino e guardada pela espada flamejante de São Miguel, que jamais falha em sua missão. Príncipe Celestial, profetizo agora sobre o futuro de nossos filhos, não baseado em circunstâncias presentes que podem parecer sombrias, mas fundamentado nas promessas eternas da Palavra de Deus. Vejo com olhos proféticos nossos filhos crescidos, maduros espiritualmente, servindo a Deus com paixão e integridade. Vejo-os formando famílias piedosas, quebrando ciclos geracionais de pecado, estabelecendo novos padrões de santidade para as gerações futuras. Vejo-os usando os dons que Deus lhes deu para abençoar multidões, sendo instrumentos de transformação em suas esferas de influência. Vejo-os dando testemunho público de como Deus os resgatou, restaurou e redimiu, glorificando ao Senhor através de suas histórias de superação. Esta não é fantasia esperançosa de pais desesperados, mas visão espiritual do que Deus já preparou e está trabalhando para cumprir. São Miguel, declaro que você é testemunha celestial desta profecia e te convoco a lutar com todas as suas forças para que se cumpra conforme está declarado. Glorioso São Miguel, ordeno agora que toda estratégia demoníaca planejada contra nossos filhos seja completamente frustrada e reverta contra o próprio inimigo. Todo feitiço preparado retorne ao feiticeiro. Toda maldição pronunciada volte sobre quem a enviou. Toda a armadilha preparada capture o próprio armador. Que nossos filhos caminhem protegidos, de forma que, quando o inimigo preparar covas para fazê-los cair, anjos os desviem e o próprio diabo caia em suas próprias armadilhas. Que experimentem livramento divino tão óbvio e miraculoso que sejam forçados a reconhecer que há um Deus nos céus que luta por eles. Que tenham encontros sobrenaturais, sonhos proféticos, revelações divinas que quebrem toda a incredulidade e acendam fé ardente em seus corações. São Miguel, suplico que Deus permita que vejam anjos pelo menos uma vez em suas vidas, que tenham uma experiência inegável da realidade espiritual que transforme completamente sua cosmovisão materialista e os faça andar em reverência e temor santo do Senhor. Amado guerreiro celestial,
estamos chegando ao ponto culminante desta invocação poderosa. Neste momento, pela autoridade que Cristo me deu como Pai, Mãe que ora em seu nome, estendo minha mão direita sobre a cabeça invisível de cada filho e declaro bênção apostólica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção sacerdotal penetre profundamente em seu espírito, alma e corpo, criando uma cobertura de favor divino que será perceptível até mesmo por pessoas não cristãs ao seu redor. São Miguel, selarei agora esta blindagem familiar com declaração final de fé absoluta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quantas gerações de nossa linhagem se desviaram, não importa quantos pecados foram cometidos por nossos antepassados, não importa quais maldições geracionais tentam se perpetuar, tudo termina aqui e agora. Esta geração e todas as futuras serão gerações que andam nos caminhos do Senhor, que honram seu nome, que cumprem seus propósitos. Em nome de Jesus Cristo, está selado nos céus e estabelecido na terra. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, chegamos agora à conclusão edificante desta poderosa oração de blindagem familiar, mas não terminamos com incerteza ou timidez, e sim com fé triunfante e confiança absoluta de que Deus ouviu cada palavra, recolheu cada lágrima e já despachou a resposta celestial para cada petição apresentada. Não oramos como quem espera talvez ser atendido, mas como filhos amados que conhecem o caráter do Pai Celestial e sabem com certeza que Ele jamais falhará em proteger aqueles que clamam por sua intervenção. A blindagem espiritual que solicitamos não é produto de nosso fervor religioso ou eloquência retórica, mas resultado direto da promessa divina de que quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente, e onde Cristo está, ali há poder para transformar, libertar e proteger. Portanto, declaramos com convicção inabalável: nossos filhos estão cobertos, nossos filhos estão protegidos, nossos filhos estão guardados pela mão poderosa do Altíssimo e pela espada flamejante do Arcanjo, que jamais conheceu derrota em batalha espiritual. Glorioso Príncipe Celestial, levantamo-nos desta oração não como vítimas derrotadas das circunstâncias, mas como guerreiros espirituais vitoriosos que conhecem o fim da história e sabem que em Cristo sempre triunfamos. Recusamos a mentalidade de derrota que o inimigo tenta impor. Rejeitamos pensamentos de desespero que sussurram que é tarde demais ou que nossos filhos estão perdidos além da possibilidade de redenção. Ao invés disso, abraçamos a esperança, que não decepciona, porque está fundamentada no amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Escolhemos crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder opera em nós. Se Deus pôde transformar Saulo de Tarso, perseguidor violento da igreja, no apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, quanto mais poderá transformar nossos filhos, que já foram expostos ao Evangelho e têm a semente da palavra plantada em seus corações. A mesma graça que alcançou os piores pecadores ao longo da história pode e alcançará nossos filhos, porque o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. São Miguel Arcanjo, enquanto aguardamos a manifestação plena das respostas às nossas orações, comprometemo-nos a viver em vigilância espiritual constante, não como paranoia doentia, mas como sabedoria santa. Continuaremos orando diariamente por nossos filhos, não com repetições vazias, mas com intercessão apaixonada que move o coração de Deus. Permaneceremos em jejum quando o Espírito Santo nos orientar, sabendo que há níveis de libertação que só vêm através de oração combinada com jejum. Declararemos a palavra de Deus sobre nossos filhos em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir, e a palavra falada tem poder criativo que traz à existência aquilo que ainda não se vê. Louvaremos a Deus antecipadamente pelas vitórias que ainda não se manifestaram no plano natural, porque a adoração profética libera o poder celestial, que vence batalhas mesmo antes de serem travadas. Não seremos passivos esperando que tudo simplesmente aconteça magicamente,
mas seremos cooperadores ativos com a graça divina, fazendo nossa parte enquanto confiamos que Deus fará infinitamente mais que a parte dele. Príncipe Celestial, comprometemo-nos também a ser os pais e mães que nossos filhos precisam que sejamos, permitindo que esta jornada de oração nos transforme primeiro antes de esperar ver transformação completa neles. Pedimos ao Espírito Santo que nos mostre onde precisamos mudar nossa abordagem parental, onde fomos rígidos demais ou permissivos demais, onde nossas próprias feridas não curadas acabaram ferindo nossos filhos inadvertidamente. Comprometemo-nos a pedir perdão genuíno onde falhamos, mesmo que nossos filhos não reconheçam ou apreciem inicialmente este gesto de humildade. Buscaremos crescer em paciência sobrenatural, em amor incondicional que não se esgota quando não é correspondido, em sabedoria divina que transcende técnicas parentais humanas, que nossos lares sejam realmente santuários, onde nossos filhos experimentem o amor do Pai Celestial, refletido imperfeita, mas genuinamente através de nós. Que nossa fé não seja apenas verbalizada, mas demonstrada em ações concretas de confiança em Deus, mesmo quando circunstâncias gritam o contrário. Glorioso São Miguel, declaramos nossa gratidão profunda, mesmo antes de vermos todas as respostas manifestadas, porque gratidão não é apenas reação a bênçãos recebidas, mas pode ser também ação de fé que antecipa o que Deus fará. Agradecemos porque Tu estás ouvindo esta oração neste exato momento. Agradecemos porque anjos já foram despachados em missões específicas relacionadas a nossos filhos. Agradecemos porque estratégias celestiais já foram ativadas e demônios já foram postos em fuga. Agradecemos porque encontros divinos já estão sendo orquestrados e pessoas certas serão colocadas no caminho de nossos filhos no momento exato. Agradecemos porque portas que precisam ser fechadas estão sendo trancadas pelo próprio Deus e portas que precisam se abrir estão tendo seus ferrolhos removidos por mãos angelicais. Agradecemos porque sementes de verdade que plantamos ao longo dos anos não foram desperdiçadas, mas germinarão no tempo determinado por Deus e produzirão fruto que permanecerá. Esta gratidão antecipada não é presunção ou arrogância, mas fé madura que conhece as promessas de Deus e as toma como garantias bancárias celestiais, que jamais serão desonradas. São Miguel Arcanjo, comprometemo-nos também a usar nosso testemunho futuro de restauração familiar para glorificar a Deus e encorajar outros pais que lutam batalhas semelhantes. Quando virmos nossos filhos retornando ao caminho do Senhor, quando testemunharmos transformações que só podem ser creditadas à intervenção divina, quando experimentarmos os milagres que estamos crendo receberemos, não guardaremos estas histórias apenas para nosso deleite privado, mas as compartilharemos amplamente para edificar a fé de outros. Seremos transparentes sobre nossas lutas e vulneráveis sobre nossas lágrimas, para que outros pais em situações desesperadoras possam ver que não estão sozinhos e que há esperança real mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Que nossas histórias de redenção familiar sejam como troféus da graça divina, exibidos publicamente, para que toda a glória seja dada exclusivamente a Deus, nunca a nós. Que multidões sejam inspiradas a persistir em oração pelos seus próprios filhos quando ouvirem como Deus respondeu nossas súplicas desesperadas. Príncipe Celestial, enquanto selamos esta oração, declaramos sobre nossos filhos as bênçãos que nossa fé consegue visualizar, mesmo que nossos olhos naturais ainda não vejam completamente. Declaramos que serão cabeça e não cauda, que estarão em cima e nunca embaixo. Declaramos que o Senhor abrirá para eles seu bom tesouro, os céus, para dar chuva de bênçãos sobre suas vidas no tempo certo. Declaramos que tudo quanto fizerem prosperará, porque são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão fruto no seu tempo e suas folhas não caem. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Declaramos que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, destinados a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Estas não são afirmações positivas vazias de movimento de autoajuda, mas profecias bíblicas que declaramos pela autoridade da palavra de Deus, que não pode mentir e que se cumprirá exatamente conforme foi proclamada. Glorioso São Miguel Arcanjo, estabelecemos agora um pacto sagrado contigo e com os exércitos celestiais sob teu comando. Assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e cumpriu esta declaração, assim também nós declaramos, com a mesma convicção, que nossa família inteira caminhará nos caminhos do Altíssimo. Este pacto é testemunhado no céu e registrado nos livros eternos, é assinado com nossas lágrimas de intercessão e selado com o sangue do Cordeiro que foi imolado. Invocamos a fidelidade de Deus, que é maior que nossa infidelidade, sua graça que é mais abundante que nossos pecados, sua misericórdia que triunfa sobre o juízo. Reivindicamos a promessa de que Deus visitará nossos filhos, assim como visitou o filho pródigo, quando este voltou a si e retornou à casa do Pai, que haverá festa celestial, quando nossos filhos retornarem completamente ao primeiro amor, que os anjos celebrarão no céu, pela conversão e restauração que estamos crendo que acontecerá. São Miguel Arcanjo, com esta última declaração, finalizamos nossa oração de blindagem familiar, mas não finalizamos nossa parceria espiritual contigo. Todos os dias de manhã, quando nossos filhos saem de casa, invocamos tua proteção sobre seus caminhos. Todas as noites, quando se deitam para dormir, agradecemos a Deus por tê-los guardado durante o dia, através de tua vigilância angelical. Em momentos de crise, quando somos alertados pelo Espírito Santo de que algo está errado, clamamos imediatamente por tua intervenção urgente. Este relacionamento espiritual que estabelecemos hoje não é temporário, mas permanente. Não é condicional, mas absoluto. Não é opcional, mas essencial para navegarmos com sucesso através desta era maligna em que vivemos. Que até o último dia de nossas vidas terrenas possamos contar com tua presença protetora sobre nossa família e que quando finalmente cruzarmos para a eternidade, possamos nos encontrar contigo face a face e agradecer pessoalmente por todas as vezes que nos defendeste em batalhas que nem mesmo soubemos que estavam acontecendo. Concluímos agora esta poderosa oração de blindagem familiar, com corações transbordando de fé, esperança e amor. Selamos tudo o que foi declarado, suplicado, ordenado e profetizado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, pelo poder do seu sangue precioso derramado no Calvário, pelo poder da sua ressurreição gloriosa que derrotou morte e inferno, pelo poder do seu nome, que está acima de todo nome, declaramos que está feito nos céus e será manifestado na terra. São Miguel Arcanjo, vai agora e executa a tua missão divina com toda a autoridade que te foi confiada, sabendo que observamos, com os olhos da fé, as vitórias que se aproximam e já celebramos antecipadamente o que Deus fará em resposta a esta oração. Amém, amém e amém. Assim seja e assim está feito. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia. Amém. São Miguel Arcanjo, retornamos a ti com corações ainda mais inflamados de fé, pois reconhecemos que a batalha pela alma de nossos filhos exige perseverança incansável e intercessão contínua, que não se satisfaz com uma única jornada de oração, mas que se estabelece como estilo de vida permanente de vigilância espiritual. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento mantinham o fogo do altar aceso continuamente, nunca permitindo que se apagasse, assim também mantemos aceso o fogo de nossa intercessão, alimentando-o constantemente com novas súplicas, renovadas declarações de fé e comprometimento cada vez mais profundo com a proteção espiritual de nossa família. Neste quinto bloco de oração poderosa, aprofundamos ainda mais nossa aliança contigo, Príncipe Celestial, reconhecendo que cada palavra pronunciada é como uma flecha espiritual disparada diretamente contra as fortalezas das trevas que tentam manter nossos filhos cativos.
Não estamos simplesmente repetindo frases religiosas vazias, mas estamos engajando em guerra espiritual de altíssimo nível, onde cada súplica genuína abala estruturas demoníacas e cada declaração profética reconstrói destinos que o inimigo tentou destruir. Glorioso defensor das almas, clamamos, agora por proteção específica, sobre a identidade fundamental de nossos filhos, pois percebemos que um dos ataques mais insidiosos do inimigo nesta geração é a confusão sobre quem realmente são. O dragão sussurra mentiras devastadoras aos ouvidos de nossos filhos, que são acidentes não planejados, que não têm valor ou propósito, que são definidos por seus erros e fracassos, que nunca serão bons o suficiente, que Deus está decepcionado com eles, ou que nem mesmo existe um Deus que se importa com suas vidas. São Miguel, ordeno em nome de Jesus Cristo que toda mentira sobre identidade seja desmascarada e expulsa da mente de nossos filhos agora mesmo. Que verdades poderosas da palavra de Deus penetrem profundamente em seus espíritos, estabelecendo fundação inabalável de compreensão sobre quem realmente são. Filhos e filhas do Deus Altíssimo, criados à sua imagem e semelhança, maravilhosa e assombrosamente formados, conhecidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo, escolhidos com propósito eterno, amados com amor incondicional que não depende de performance ou perfeição. Que esta revelação de identidade verdadeira seja tão poderosa e transformadora que nenhuma voz contrária possa jamais convencê-los do oposto. Príncipe Celestial, intercede especialmente pelos nossos filhos que lutam com questões de autoestima e autoimagem distorcidas pelas pressões cruéis desta geração obcecada com aparência física e popularidade superficial. Quantos de nossos filhos se olham no espelho e odeiam o que veem, porque foram bombardeados por padrões impossíveis de beleza, propagados nas redes sociais através de imagens digitalmente alteradas que nem mesmo são reais? Quantos se sentem inadequados porque não recebem curtidas suficientes em suas postagens, não têm seguidores suficientes, não se encaixam nos grupos populares da escola? Esta dor de rejeição e sentimento de não pertencimento cria feridas profundas que o inimigo explora cruelmente, plantando pensamentos de que nunca serão aceitos, nunca serão amados, nunca serão suficientes. São Miguel, quebra agora toda comparação destrutiva que nossos filhos fazem entre si mesmos e outros. Que vejam sua beleza única conforme Deus os criou, que reconheçam seus dons particulares sem inveja dos talentos alheios, que compreendam que não foram criados para competir, mas para completar, cada um com um propósito específico que ninguém mais pode cumprir. Enche seus corações com amor próprio saudável, fundamentado não em narcisismo, mas na compreensão de que são obras-primas divinas, poemas de Deus escritos com cuidado meticuloso. Glorioso São Miguel, clamamos também por libertação de toda a ansiedade e depressão que tem atormentado nossos filhos com intensidade cada vez maior nestes tempos psicologicamente tóxicos. Vemos nossos filhos paralisados por preocupações sobre o futuro, esmagados por expectativas que parecem impossíveis de alcançar, consumidos por medos que roubam sua paz e alegria. Alguns já foram diagnosticados com transtornos de ansiedade ou depressão clínica. Alguns tomam medicamentos para tentar gerenciar sintomas que os incapacitam. Alguns experimentaram crises de pânico tão severas que pensaram estar morrendo. Enquanto agradecemos a Deus pela medicina e terapia que podem ajudar genuinamente, também reconhecemos que há uma dimensão espiritual nestes ataques que requer intervenção sobrenatural. Por isso, te ordenamos em nome de Jesus, expulsa todo o espírito de ansiedade, depressão, medo paralisante, desespero que tenta estabelecer residência na mente de nossos filhos. Que o Espírito Santo, o Consolador prometido por Cristo, encha seus corações com paz que excede todo entendimento, alegria inexplicável pelas circunstâncias naturais, esperança que permanece firme mesmo nas tempestades da vida. Que experimentem libertação tão dramática e completa que suas próprias histórias de superação se tornem testemunhos poderosos que ajudarão outros jovens lutando batalhas semelhantes. Amado guerreiro celestial,
invocamos teu poder sobre os relacionamentos românticos de nossos filhos, sabendo que esta é uma área de vulnerabilidade extrema, onde corações podem ser profundamente feridos e destinos podem ser dramaticamente alterados por escolhas erradas de parceiros. Vemos nossos filhos apaixonando-se por pessoas completamente inadequadas que não compartilham sua fé, que os puxam para longe de Deus ao invés de aproximá-los, que os desrespeitam e abusam emocionalmente ao invés de honrá-los e edificá-los. Alguns já experimentaram traições devastadoras, rompimentos traumáticos, relacionamentos tóxicos que deixaram cicatrizes emocionais profundas. Outros estão tão desesperados por aceitação e amor que se contentam com migalhas de afeto de pessoas que nunca os amarão genuinamente. São Miguel, ordeno que toda alma gêmea falsificada seja removida do caminho de nossos filhos. Que Deus quebre relacionamentos que parecem maravilhosos na superfície, mas são espiritualmente destrutivos. Que permita dores de separação agora, que evitarão sofrimentos infinitamente maiores no futuro. Simultaneamente, te pedimos que prepares os corações de nossos filhos para os cônjuges que Deus já escolheu para eles desde antes da fundação do mundo. Que no tempo perfeito divino haja encontros divinamente orquestrados com pessoas piedosas que amarão nossos filhos conforme Cristo amou a Igreja, que os complementarão perfeitamente, que caminharão juntos em propósito compartilhado, que glorifica a Deus. São Miguel Arcanjo, estendemos agora nossa oração de proteção também sobre a vida profissional e vocacional futura de nossos filhos, pois sabemos que o chamado de Deus sobre suas vidas está sob ataque constante do inimigo que quer desviá-los para carreiras que satisfarão a carne, mas deixarão o espírito vazio e sem propósito. Alguns de nossos filhos estão completamente perdidos sobre que direção tomar, paralisados por indecisão porque não conseguem ouvir claramente a voz de Deus em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. Outros já escolheram caminhos motivados puramente por ganância financeira ou prestígio social, ignorando completamente os dons que Deus plantou dentro deles. Ainda outros têm sonhos legítimos dados por Deus, mas estão sendo bombardeados por vozes desanimadoras que dizem que seus sonhos são impossíveis, impraticáveis, tolos. Príncipe Celestial, intercede para que o Espírito Santo guie nossos filhos com clareza cristalina para as vocações específicas que Deus preparou para eles. Que descubram que quando trabalham na área de seus dons e paixões dados por Deus, o trabalho deixa de ser meramente labuta e se torna adoração, ministério, cumprimento de destino divino. Que sejam libertos de pressões parentais ou sociais que tentam forçá-los em direções contrárias ao seu design divino e que tenham coragem de seguir o caminho único que Deus traçou para cada um, mesmo quando este caminho parecer não convencional ou arriscado aos olhos humanos. Glorioso defensor, clamamos por proteção financeira sobre nossos filhos também, pois vemos como o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e quantos jovens foram destruídos pela ganância, pelo desejo de enriquecer rapidamente, pela escravidão de dívidas contraídas irresponsavelmente. Protege nossos filhos de se tornarem materialistas obcecados com marcas de luxo e ostentação vazia que não satisfaz verdadeiramente. Protege-os de esquemas fraudulentos que prometem riqueza fácil, mas levam à ruína financeira. Ensina os princípios bíblicos de mordomia sábia, generosidade alegre, contentamento com o que têm enquanto trabalham diligentemente pelo que precisam. Que compreendam que vida não consiste na abundância de bens que se possui, que tesouros verdadeiros são acumulados no céu e não na terra, que é mais bem-aventurado dar que receber. São Miguel, protege-os especialmente de vícios de apostas e jogos de azar que têm destruído tantas vidas através de promessas mentirosas de solução rápida para problemas financeiros. Que sejam administradores fiéis dos recursos que Deus lhes confia, usando o dinheiro como ferramenta para abençoar outros e avançar o reino de Deus, nunca permitindo que se torne ídolo que rouba seu primeiro amor. Príncipe Celestial, invocamos também proteção sobre a saúde mental de nossos filhos em relação ao uso de substâncias químicas que alteram consciência
e escravizam corpos criados para serem templos do Espírito Santo. Sabemos que drogas e álcool estão acessíveis como nunca antes, que pressão para experimentar é intensa, que até mesmo alguns colegas cristãos racionalizam o uso recreativo como inofensivo. Mas nós conhecemos a verdade. O que começa como experimentação curiosa, frequentemente se transforma em dependência devastadora que destrói potencial, arruína relacionamentos, causa danos cerebrais permanentes e pode até levar à morte prematura. São Miguel, ordeno em nome de Jesus que toda curiosidade sobre drogas seja completamente aniquilada no coração de nossos filhos, que tenham nojo santo de substâncias que escravizam, que vejam além da falsa propaganda de diversão e reconheçam as correntes demoníacas que se prendem aos que abrem estas portas espirituais. Se já experimentaram ou estão usando, que haja intervenção divina dramática, agora mesmo quebrando todo vício em formação ou estabelecido, trazendo libertação sobrenatural que nem mesmo as melhores clínicas de reabilitação podem proporcionar. Que sejam embriagados não com vinho, mas cheios do Espírito Santo, encontrando êxtase verdadeiro na presença de Deus, que é infinitamente superior a qualquer high artificial e temporário que substâncias químicas prometem, mas nunca entregam verdadeiramente. Glorioso São Miguel Arcanjo, clamamos por proteção também sobre a vida de oração pessoal de nossos filhos, pois reconhecemos que se o inimigo conseguir desconectá-los da fonte de poder divino através da oração, ficam vulneráveis a todos os outros ataques. Quantos de nossos filhos pararam completamente de orar, dizendo que não sentem nada, ou que Deus não responde suas orações? Quantos se contentam com orações mecânicas e superficiais antes das refeições, mas nunca entram no lugar secreto de intimidade profunda com o Pai Celestial? O inimigo sabe que filho que ora é filho perigoso para o reino das trevas, por isso investe pesadamente em distrações, desencorajamentos e dúvidas que matam a vida de oração antes que possa amadurecer. São Miguel, intercede para que nossos filhos experimentem encontros tão reais com Deus em oração que se tornem viciados na presença divina, que descubram que oração não é monólogo religioso, mas diálogo apaixonado com Pai amoroso que genuinamente deseja comunhão com seus filhos. Que vejam respostas tão específicas e miraculosas às suas orações, que fé seja estabelecida sobre fundação inabalável de experiência pessoal, não apenas doutrina herdada. Que desenvolvam disciplina espiritual de buscar primeiro o reino de Deus cada manhã antes de qualquer outra atividade, estabelecendo o padrão que os sustentará ao longo de toda a vida. Amado guerreiro celestial, finalizando este quinto bloco poderoso de intercessão, renovamos nosso pacto de vigilância espiritual, comprometendo-nos a nunca baixar a guarda, a nunca presumir que vitórias alcançadas são permanentes sem manutenção contínua, através de oração persistente. Declaramos que assim como tu jamais dormes, nem cochila em tua missão de proteger os escolhidos de Deus, assim também nós permaneceremos alertas, orando sem cessar, vigiando sempre, prontos para entrar em batalha espiritual no momento em que detectarmos qualquer ataque contra nossos filhos. Esta não é paranoia espiritual, mas sabedoria santa, que reconhece realidades da guerra invisível que acontece constantemente ao nosso redor. São Miguel, que esta quinta camada de oração se sobreponha às 4 anteriores, criando blindagem cada vez mais espessa e impenetrável, múltiplas camadas de proteção celestial que frustram completamente todo o plano maligno. Que nossos filhos caminhem tão cobertos pela presença de Deus e cercados por anjos guardiães que demônios tremam só de se aproximar, que forças das trevas recuem aterrorizadas diante da luz divina que emana de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, selamos este quinto bloco de petições poderosas, confiantes de que cada palavra foi ouvida nos céus e já está sendo respondida na terra. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, abrimos este sexto bloco de oração com corações que transbordam de gratidão antecipada, pois nossa fé visualiza claramente as vitórias que estão se aproximando rapidamente em resposta às nossas súplicas persistentes. Não oramos como quem apenas espera,
mas como quem já vê, com olhos proféticos, a manifestação das promessas divinas, como quem já celebra mentalmente o testemunho que daremos quando Deus completar a obra de restauração em nossa família. Esta confiança não é presunção arrogante, mas fé madura, fundamentada no conhecimento íntimo do caráter de Deus, que é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Assim como Abraão não vacilou em incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu também era poderoso para cumprir, assim também nos posicionamos em fé inabalável, declarando que nossos filhos serão salvos, serão libertos, serão transformados pela mão poderosa do Deus que não conhece impossíveis. Príncipe Celestial, testemunha nossa fé ousada e luta conosco para que tudo o que declaramos neste momento se cumpra exatamente conforme foi proclamado. Glorioso defensor das almas, aprofundamos agora nossa intercessão, focando especificamente nos momentos de tentação intensa que nossos filhos enfrentarão inevitavelmente ao longo de suas jornadas. Jesus mesmo nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que tentação é realidade constante neste mundo caído, onde o tentador não descansa em seus esforços de seduzir almas para longe de Deus. Nossos filhos serão tentados sexualmente com imagens e oportunidades que apelam poderosamente para desejos da carne. Serão tentados a comprometer integridade por vantagens materiais ou aceitação social. Serão tentados a abandonar fé quando esta se tornar inconveniente ou custosa demais. Serão tentados a se vingar quando forem feridos, ao invés de perdoar conforme Cristo ordenou. São Miguel, pedimos que em cada momento específico de tentação, anjos enviados por teu comando estejam presentes, criando saída, que Deus sempre promete providenciar, para que possamos suportar, que haja interferências divinas nos momentos críticos, telefonemas inesperados que interrompem situações perigosas, lembrança súbita de versículo bíblico que fortalece resistência, testemunho de cristão fiel que aparece providencialmente no momento exato de fraqueza, convicção profunda do Espírito Santo que os impede de cruzar linhas que trariam destruição. Que a graça de Deus seja suficiente em suas fraquezas, manifestando o poder divino precisamente nos pontos vulneráveis onde o inimigo esperava encontrar vitória fácil. Príncipe Celestial, clamamos especialmente por proteção sobre nossos filhos durante os anos de universidade ou quando saírem pela primeira vez de casa para viver independentemente, pois esta é frequentemente uma fase de vulnerabilidade extrema onde muitos jovens naufrágios na fé, longe da supervisão e estrutura parental, expostos a ideologias anticristãs, promovidas por professores influentes, cercados por colegas que vivem estilos de vida hedonistas e os pressionam para participar, nossos filhos enfrentarão provas de fogo que testarão se a fé que professam é genuinamente deles ou apenas tradição familiar que abandonarão na primeira oportunidade. São Miguel, ordeno que anjos acampem ao redor de nossos filhos quando estiverem em campos universitários ou apartamentos compartilhados longe de casa, que encontrem comunidades cristãs saudáveis que os acolham e os mantenham conectados ao corpo de Cristo. Que Deus levante pelo menos um mentor espiritual maduro que possa orientá-los através de dúvidas e desafios desta fase. Que tenham sabedoria para escolher colegas de quarto que respeitem seus valores, mesmo que não os compartilhem completamente. Protege-os especialmente de relacionamentos românticos que parecem perfeitos na superfície, mas são armadilhas demoníacas para desviar destinos e destruir propósitos. Que esta fase de independência inicial não seja temporada de rebeldia e afastamento de Deus, mas período de amadurecimento, onde desenvolvem fé pessoal e autêntica que ninguém poderá jamais roubar deles. Glorioso São Miguel, intercedemos também por proteção sobre o chamado ministerial que Deus plantou no coração de alguns de nossos filhos, pois sabemos que o inimigo ataca com fúria particular aqueles que estão destinados a servir no reino de forma proeminente. Quantos jovens com chamados legítimos para ministério acabam
desviando por causa de desânimos, oposições, pecados que os desqualificam ou simplesmente porque escolhem caminhos mais confortáveis e lucrativos. O dragão sabe que um líder cristão influente pode impactar milhares ou até milhões de vidas para Deus. Então investe pesadamente em destruir estes chamados antes que possam florescer plenamente. Se algum de nossos filhos carrega unção especial para pregação, ensino, evangelismo, liderança, missões transculturais ou qualquer outro dom ministerial, protege este chamado como tesouro precioso. Que nunca sejam desencorajados por vozes pessimistas que dizem que ministério não é carreira viável. Que não sejam contaminados por escândalos de líderes caídos que poderiam fazê-los cínicos sobre liderança cristã. Que recebam preparação adequada sem perder o fogo original do chamado. Que desenvolvam caráter sólido, capaz de sustentar a unção sem serem corrompidos por poder ou popularidade. São Miguel estabelece proteção tripla ao redor dos que são chamados para a liderança espiritual, pois o inimigo os perseguirá implacavelmente, tentando fazê-los cair. Amado guerreiro celestial, expandimos nossa oração para incluir também os futuros netos que nossos filhos um dia gerarão, pois reconhecemos que estamos lutando não apenas pela salvação de uma geração, mas pelo estabelecimento de linhagens piedosas que se estenderão por gerações futuras. Quando intercedemos por nossos filhos hoje, estamos simultaneamente impactando os destinos de dezenas ou centenas de descendentes que ainda nem nasceram. Declaramos que assim como Josué proclamou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, estabelecendo padrão para sua família que influenciou gerações subsequentes, assim também nossas orações de hoje estabelecem fundações espirituais sobre as quais filhos, netos, bisnetos e tataranitos construirão suas vidas. São Miguel registra nos livros celestiais que esta família, esta linhagem, esta genealogia está consagrada ao serviço de Deus de agora em diante. E para todo sempre, que haja aumento exponencial de fé e unção a cada geração, ao invés do padrão comum de declínio espiritual. Que os filhos de nossos filhos cresçam ouvindo testemunhos de como Deus respondeu nossas orações desesperadas e que estas histórias se tornem herança espiritual que fortalece fé em tempos de crise. Que a blindagem familiar que estamos estabelecendo agora se estenda automaticamente para cobrir cada novo membro da família que nascer. São Miguel Arcanjo, dirigimos agora nossa intercessão especificamente para os dons espirituais que o Espírito Santo deseja distribuir a nossos filhos, conforme sua vontade soberana. Que não se contentem com cristianismo morno e nominal, que apenas ocupa espaço em bancos de igreja, mas que busquem fervorosamente os melhores dons conforme Paulo nos instruiu. Que experimentem batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas que edifica diretamente o Espírito. Que operem em palavras de conhecimento que revelam segredos dos corações e levam pessoas ao arrependimento. Que profetizem edificação, exortação e consolo, que transformam atmosferas e direcionam destinos. Que discernam espíritos para não serem enganados por falsas doutrinas ou manifestações demoníacas disfarçadas. Que exerçam fé ousada que move montanhas e realiza o impossível para a glória de Deus. Alguns de nossos filhos podem até ser capacitados com dons de cura ou milagres que demonstrarão poder de Deus de maneira inquestionável. Príncipe Celestial, protege estes dons de serem usados para autopromoção ou ganho material indevido. Que sejam sempre exercidos em amor genuíno, humildade profunda e total dependência do Espírito Santo, nunca pela carne ou manipulação demoníaca. Que se tornem vasos puros através dos quais Deus manifesta seu poder sobrenatural para alcançar os perdidos e edificar os santos. Glorioso defensor, clamamos proteção também sobre a capacidade de nossos filhos de discernir tempos e estações espirituais, de reconhecer quando Deus está abrindo portas versus quando estão tentando forçar entrada em lugares onde não foram chamados. Muitos erros devastadores na vida resultam de falhas em discernir timing divino. Casamentos prematuros que acontecem antes de ambas as partes estarem prontas, mudanças de carreira precipitadas sem confirmação clara de Deus
investimentos financeiros feitos impulsivamente, sem sabedoria celestial. Contrariamente, algumas bênçãos são perdidas porque pessoas hesitam e perdem janelas de oportunidade que Deus abriu temporariamente. São Miguel intercede para que nossos filhos desenvolvam sensibilidade aguçada à voz e direção do Espírito Santo, que saibam quando avançar corajosamente, mesmo que pareça arriscado, e quando esperar pacientemente, mesmo que oportunidades pareçam atraentes. Que nunca sejam precipitados, nem excessivamente cautelosos ao ponto de paralisia, mas que caminhem em sincronia perfeita com o ritmo divino que maximiza frutificação e minimiza sofrimento desnecessário. Que compreendam que obedecer a Deus no tempo certo traz resultados multiplicados, enquanto até obediências bem intencionadas executadas no tempo errado produzem frutos limitados. Príncipe Celestial, oramos especificamente agora por proteção sobre a capacidade de nossos filhos de desenvolver e manter relacionamentos saudáveis em todas as esferas da vida, pois ninguém prospera verdadeiramente em isolamento e relacionamentos tóxicos destroem até os mais fortes. Que sejam libertos de padrões destrutivos de apego inseguro, codependência emocional ou isolamento autoprotetor resultante de traumas relacionais passados. Que aprendam a estabelecer limites saudáveis que protegem sem muros que isolam, a ser vulneráveis sem ingenuidade perigosa, a confiar sem ignorar sinais de alerta, a perdoar sem se tornarem capachos de abusadores. Que desenvolvam inteligência emocional madura que lhes permita navegar conflitos construtivamente, comunicar necessidades claramente, receber críticas graciosamente e oferecer feedback honesto com amor. São Miguel, protege-os especialmente de pessoas manipuladoras com personalidades narcisistas ou sociopáticas que se disfarçam inicialmente como amigos ou parceiros ideais, mas eventualmente revelam naturezas predatórias. Que tenham discernimento para reconhecer amor genuíno versus manipulação emocional, amizade verdadeira versus relações interesseiras, mentoria saudável versus controle abusivo. Que atraiam naturalmente pessoas de caráter que os desafiem a crescer, ao invés de arrastar para baixo. Glorioso São Miguel Arcanjo, intercedemos também pela proteção da criatividade e expressão artística de nossos filhos, pois Deus é o Criador Supremo, e alguns de nossos filhos carregam reflexos poderosos desta natureza criativa divina através de dons artísticos, musicais, literários ou de outras formas. O inimigo odeia a criatividade redimida porque a arte genuína aponta além de si mesma para o Criador transcendente. Então, frequentemente tenta perverter talentos artísticos para propósitos obscenos ou destruir completamente dons criativos através de desânimo. Que nossos filhos artistas sejam protegidos de perfeccionismo paralisante que os impede de criar por medo de imperfeição. Que sejam libertos de comparações destrutivas com outros artistas que roubam a alegria do processo criativo. Que encontrem equilíbrio saudável entre desenvolver excelência técnica e manter autenticidade expressiva. Que usem seus talentos primariamente para glorificar a Deus e edificar outros, não meramente para autoexaltação ou fama. São Miguel, levanta patronos e mentores que reconheçam e nutram talentos de nossos filhos, abrindo portas de oportunidade no tempo certo. Protege-os de indústrias criativas corrompidas que exigem compromissos morais inaceitáveis como preço de sucesso e direciona-os para contextos onde podem expressar dons plenamente sem corromper almas. Amado Guerreiro Celestial, finalizando este 6º bloco, poderoso, declaramos que a blindagem espiritual sobre nossos filhos está se tornando mais forte e mais abrangente com cada camada adicional de oração que adicionamos. Visualizamos nossos filhos completamente envolvidos em armadura divina, capacete da salvação protegendo mentes, couraça da justiça guardando corações, cinto da verdade sustentando integridade, calçado do evangelho da paz firmando passos, escudo da fé extinguindo dardos inflamados, espada do Espírito que é a palavra de Deus pronta para a guerra ofensiva,
Não são vítimas indefesas, mas guerreiros equipados. Não são derrotados, mas mais que vencedores. Não estão sozinhos, mas acompanhados por exércitos angelicais sob teu comando. São Miguel, que cada nova manhã renove automaticamente esta blindagem, que cada noite seja concluída com gratidão pelas vitórias do dia, que cada momento de fraqueza seja instantaneamente reforçado por graça suficiente. Selamos este sexto bloco com confiança absoluta de que Deus está ouvindo. Anjos estão respondendo, vitórias estão se aproximando. Em nome de Jesus Cristo declaramos, está feito nos céus e será manifestado na terra. Amém e amém. São Miguel Arcanjo, chegamos a este sétimo e último bloco de nossa oração extensiva de blindagem familiar, com corações transbordando de fé triunfante, pois o número 7 na Escritura representa completude, perfeição divina, ciclo finalizado. Assim como Deus completou a criação em 7 dias, assim também reconhecemos que este sétimo bloco representa conclusão perfeita de nossa cobertura espiritual, fechamento de qualquer brecha que pudesse ter permanecido aberta, estabelecimento final de proteção abrangente que não deixa nenhuma área da vida de nossos filhos vulnerável aos ataques do inimigo. Este não é meramente o último bloco cronologicamente, mas o clímax espiritual, onde todas as súplicas anteriores convergem numa declaração poderosa de vitória já conquistada, onde movemos definitivamente do clamor desesperado para a celebração profética do que Deus já garantiu fazer em resposta à nossa fé persistente. Príncipe Celestial glorioso, testemunha esta conclusão triunfante de intercessão que não vacilou mesmo quando prolongada, que não enfraqueceu mesmo quando testada pela demora aparente de respostas, que permaneceu firme e fundamentada, não em sentimentos flutuantes, mas em promessas imutáveis do Deus que não pode mentir. Glorioso defensor das almas, declaramos com autoridade profética o destino glorioso que Deus preparou para nossos filhos desde antes da fundação do mundo. Não falamos mais em tom suplicante de quem apenas espera, mas em tom declarativo de quem já recebeu confirmação celestial de que petições foram aceitas e respostas estão em processo de manifestação. Profetizamos sobre nossos filhos. Vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, destinado a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram salvos para propósitos eternos que transcendem seus próprios prazeres ou sucessos temporais. Deus investiu dons, talentos, oportunidades e preparação em vocês, não para que desperdicem tudo em frivolidades egoístas, mas para que sejam embaixadores do reino, instrumentos da vontade divina, catalisadores de transformação em suas gerações. Cada experiência difícil que passaram não foi acidente cruel do destino, mas preparação estratégica orquestrada por Deus que transforma vítimas em vencedores, feridos em curadores, cativos em libertadores. São Miguel, declaro profeticamente que os filhos pelos quais oramos com lágrimas cumprirão gloriosamente estes destinos, que não haverá naufrágio de fé nem desvio permanente do caminho, mas que, eventualmente, cada um em seu tempo determinado, retornará completamente ao primeiro amor e caminhará plenamente no propósito para o qual foi criado. Se você rezou comigo até aqui, receba esta certeza no seu coração. São Miguel Arcanjo já ativou a blindagem espiritual sobre a sua família. As brechas foram fechadas, os perigos foram bloqueados, e toda tentativa de ataque contra seus filhos foi interrompida agora pelo poder do céu. Seus filhos estão cercados por proteção. Ao sair, estão guardados. Ao voltar, estão protegidos. E em cada passo, São Miguel vai à frente, afastando acidentes, doenças e toda a influência do mal. O medo sai do seu coração neste momento. A paz volta ao seu lar, porque quando o céu blinda, nada a atravessa. Para selar essa proteção e mantê-la viva, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações, curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção, escreva nos comentários, minha família está blindada por São Miguel, e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família. A blindagem foi ativada.
Seus filhos estão protegidos e São Miguel Arcanjo permanece vigiando sua família dia e noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.